Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Programa que vai ao ar em 2 edições inéditas na semana, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Vale lembrar que você também acompanha o nosso programa através das redes sociais da TV Erechim. Só você procurar o Facebook da TV Erechim e assistir os programas, compartilhar com os seus amigos. O programa Na Resenha tem um patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, Andretta transformando horizontes, Express Factory em câmbio e seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa, na Rua Itália 277, Sala 5. O programa Na Resenha de hoje tem o prazer de receber uma das figuras mais marcantes da história do Ipiranga Futebol Clube, ele que foi jogador do clube, foi treinador também do Ipiranga nas categorias de base, é funcionário do clube e tem uma identificação muito grande também com o torcedor canarinho. Estou falando de Ildo Pauli. Quem não lembra do Ildo, um dos grandes zagueiros na história do Ipiranga Futebol Clube. E ele será o nosso entrevistado de hoje para contar algumas histórias. Aliás, o Ildo, vai ao encontro do nome do nosso programa, Nosso programa é Na Resenha e o Ildo gosta de uma resenha também. Ildo, prazer em recebê-lo aqui para a gente bater um bom papo, porque contigo a conversa sempre rende. Seja bem-vindo. Bem, obrigado, o prazer é meu. Esperamos, que a gente consiga fazer um bom programa hoje aí. Que maravilha, Ildo. Bom, primeiramente eu quero começar, Ildo, porque muita gente conhece o Ildo. Eu lembro, Ildo, de alguns jogos na tua reta final aqui no Ipiranga como jogador. Eu lembro de alguns jogos do Ildo. Mas tem muita gente que nos acompanha, que pegou, para muitos, um dos melhores times da história do Ipiranga, o time de 89, aonde tu fazia parte daquele time. Mas para a gente começar o nosso assunto, a nossa conversa, eu quero que tu comece falando um pouquinho de como é que foi o teu início de carreira, você que é natural de Mariano Moro, Erechim que faz parte da grande Mariano Moro, Ildo? Como é que foi o início de carreira lá em Mariano Moro? Não, a gente sempre jogava no clube da cidade, lá no Alto Uruguai Esporte Clube, E a gente sempre tinha vontade de um dia ser um jogador de futebol, Mas sempre com muita dificuldade, Interior, Mariano Moro e tal. Poucas vezes a gente vinha para Erechim também. E nós começamos lá, eu e um amigo meu lá, o Batiste, hoje trabalha aqui em Erechim também. Uma vez nós falamos, vamos fazer um teste no Internacional, ou no Grêmio. Tá, mas a gente não conhecia nada. Então assim, vamos para Erechim, vamos comprar uma passagem e tal, Porto Alegre. Naquela época tu podia chegar no dia para fazer teste, Seu Abílio dos Reis, que era do Internacional, o seu Adão, do Grêmio. E aí, dificuldade de dinheiro ali, a minha mãe tinha uma TV branca e preta, Consegui vender para um cara lá em Mariano, conseguimos um dinheirinho, ela era aposentada. E aí nós se mandamos para Porto Alegre. Chegamos lá, pegamos um táxi, fomos lá no Inter, no Grêmio lá, e treinamos bem, certo? Aí o seu Abílio, velhinho já, ele falou, vocês têm que treinar amanhã de novo. Aí eu falei pro cara, mas cara, nós pensava que nós ia lá, treinava e já ia pra concentração. E não já, era bem assim. E ficava lá já, jogando, Que nós, era só um dia. E nós tinha dinheiro certinho pra ida e pra volta, Mas não pra ficar um dia Não, era só aquele dia. A passagem já era meia-noite na volta. E aí nós treinamos, aí se olhamos e falamos, nós temos que voltar, cara? Nós não temos dinheiro, E aí voltamos, E aí demos aquele tempo, paramos e tal, e depois eu fui fazer um teste no Novo Hamburgo, junto com o irmão do Odair Mocelin, O Odair já era jogador do Grêmio, a mãe dele morava em Guaíba, Tenho que agradecer muito que ela nos hospedou lá. Ficamos um tempo em Guaíba e treinava no Novo Hamburgo e nós fomos aprovados, Aí que eu comecei a jogar futebol no Novo Hamburgo Esporte Clube em 83. Isso tu tinha quantos anos, Ildo, na época? Eu saí de casa tarde, já com 18 anos. 18 anos. 18 anos, Daí joguei 2 anos no Novo Hamburgo no Júnior, Aí eu vim pro Ipiranga, em 85. Quem que te convidou para vir para cá, Ildo, na época? O Davi Vicência era o treinador,
era um time que treinava só à noite, né? Aí eu vim para cá, fiquei, eu acho, só 2 meses, né? E aí eles começaram o campeonato e eu achei melhor desistir, certo? E como eu vim como centroavante, certo? Ah, tu era centroavante, né? Isso, era centroavante. Minha estreia no Novo Hamburgo foi contra o Internacional, o Enio, o Laércio, o Pinga, e eu fiz um gol, nós empatamos 1-1, certo? E aí, quando terminou a minha idade de júnior, eu vim para o Ipiranga. Mas o meu rival aqui era o Jussi, certo? E o Jussi era o titular. E eu acabei meio me desanimando e voltei para Mariano. Aí eu trabalhei 2 anos em Mariano, numa loja que era de um cunhado meu. E aí um rapaz de Concórdia me chamou para jogar no Guaicurus, um amigo meu, né, lá de Concórdia, era árbitro. Aí eu fui fazer um teste. Aí eu falei para ele, cara, mas eu sou caminhoneiro, eu não tenho tempo de fazer teste. Ele falou, não, mas tu atravessa a balsa, tu encosta o caminhão aí na rodoviária e tu faz um teste. Ele falou, os treinos são às 7 da noite. Aí eu ia levar uma carga de soja para Joaçaba. Aí eu cheguei... Você já estava na boleta. Passei a balsa, 5h30 da tarde, né, caminhão, cheguei lá na rodoviária, estacionei atrás da rodoviária, desci, peguei a minha chuteira, fui lá, fiz um teste, né, treinei bem, o treinador era um funcionário da Sadia, o seu Ghisoni, um treinador, um senhor de idade. Aí ele falou, não, tu vai ter que jogar com nós. Aí eu fui a Joaçaba, descarreguei, voltei, peguei a minha mochila e fui para Concórdia. Aí, jogando em Concórdia um campeonato da 2ª divisão, onde que nós fomos bem, mesmo treinando à noite. Uma noite num jogo, veio o treinador do Ipiranga ver esse jogo, Euclides Ruaro, foi treinador do Ipiranga em 88. Aí ele veio ver esse jogo e eu, aquela noite, por sorte, eu joguei demais, mas eu já era zagueiro. E aí ele veio falar comigo, ele falou, amanhã eu quero você no Ipiranga. Tá, mas eu falei, não posso sair. Não, tu vem amanhã que nós estamos terminando 88, nós vamos montar um time para 89. Aí eu vim para o Ipiranga em 88, treinei ali até o final do ano. Aí eu renovei meu contrato em 89, aí veio o Poleto, aí veio o Jânio, aí veio Paulo Gaúcho, Luiz Freire, Luiz Cláudio, aí veio aquele time todo que nós fizemos aquela campanha maravilhosa, né? Começando em fevereiro, terminando em dezembro, fomos campeão dos 4 turnos, né? E chegando à 1ª divisão no Ipiranga. Aí que a minha carreira começou mesmo, foi no Ipiranga, né? 89, 90 eu fui emprestado para o São Luís junto com o Gaúcho e o Jânio, nós botamos o São Luís na primeira, retornamos para o Ipiranga em 91, fizemos um ótimo campeonato gaúcho e aí eu pedi para ir embora. E aí o Ipiranga me vendeu para o Mojimirim Esporte Clube, por $30 mil na época. 30 mil dólares. 1 por 1 seriam R$30 mil, mas parecia que era uma enormidade, um valor astronômico. E sobrou uma beirinha para ti? Não, esse valor ficou praticamente com o clube, né? Eu fiz o meu contrato daí com o Mojimirim, foi um dos primeiros jogadores que o Jorge Machado levou para São Paulo. Aí nós fomos em mais 8 gaúchos daqui. Aí que aconteceu o Carrossel Caipira com o Valber, com o Rivaldo, com essa turma toda, né? Que nós subimos o Mogi em 90, fizemos um baita no Campeonato Paulista. Aí que o Rivaldo e o Valber foram pro Corinthians e tal, e teve aquela sessão toda. Pois é, Ildo, como é que foi essa saída do futebol gaúcho? Você relatando que passou desse semiprofissional, né? Trabalhava, era caminhoneiro, treinava, enfim... Mas a partir do momento que tu se profissionalizou, conseguiu ter bons desempenhos aqui no Ipiranga, foi para o São Luís, enfim, e quando saiu do estado, como é que foi sair para alguém que tinha vindo do interior de Mariano Moro, da cidade de Mariano Moro, para um clube, por exemplo, de São Paulo, Mojimirim, com um clube já tradicional do cenário do futebol nacional, e treinar e trabalhar, jogar com alguns que se tornaram, inclusive, o melhor do mundo, como é o caso do Rivaldo? Porque na época, assim, eu já tinha 28 anos, né? Daí eu pensei, ou eu saio agora, ou eu vou ficar no Ipiranga mais 2, 3 anos e termino minha carreira. E o Jorge Machado, como estava entrando como empresário, então fomos eu, o Polaco, Sandro Gaúcho, Betinho, Chiquinho aqui de Aratiba, né? Marquinhos de Áurea, fomos em 8 ou 9 aqui do Sul. E muito bem recebido pelo falecido presidente do Mojimirim, seu Wilson Barros, né? Uma estrutura magnífica, né? Salário em dia, luva em dia. Oswaldo Alvarez era o nosso treinador, o Vadão, né? Uma estrutura fantástica. E aí lá a enturmação foi fácil, porque nós éramos os mais velhos, o Rivaldo e o Valber eram júniores,
tinham saído do Santa Cruz de Recife, né? Que o seu Wilson comprou eles por, não sei se foi 40 ou 50 pares de chuteira, mais umas bolas e um valor em dinheiro e um jogador que o Santa Cruz queria do Mojimirim. Olha só. Aí veio o Valber, Rivaldo, o seu Wilson foi ver eles na Taça São Paulo, veio o Valber e Rivaldo. E o Leto, os caras falaram assim, se quer levar o Leto de contrapeso, pode ir junto. Aí o Leto veio de contrapeso e foi um dos caras mais importantes que veio no time do Mojimirim. E aí foi fácil para nós, porque nós éramos os mais experientes do grupo, né? Então o Valber, o Rivaldo foi se adaptando a nós, né? Nós éramos... corneteou muito o Rivaldo e o Valber? Não tinha como, porque o que eles faziam? Faziam um gol todo jogo, né, cara? Não tinha como fazer, Não né? tinha como cornetear. Para você ver que o Valber e o Rivaldo eram pessoas simples de Recife, que eles não tinham dinheiro nem para fazer uma ligação para a mãe, certo? Então nós ajudava, como nós já tínhamos jogado, e a gente sempre tinha uns troquinhos guardados, então nós ajudava eles, certo? Não faz um ano, acho que eu falei com o Rivaldo, que ele estava nos Estados Unidos, que o Leto teve em Erechim com o Mojimirim jogando a Série C. Aí o Leto ligou para ele, aí nós conversamos um pouco, né? Mas nunca mais tive contato, assim, que o Rivaldo é uma pessoa difícil, né? Uma pessoa difícil de tu conversar com ela, né? Até porque ele é um cara bastante reservado, tem entrevistas, é muito difícil a gente ver entrevistas dele, muito difícil, muito difícil. Ele teve uma família em Mogi, teve problemas lá, a mulher dele faleceu e tal, né? Certo? Então, mas um cara dentro de campo a gente nunca podia falar nada, né? E o Mojimirim foi o carrossel caipira, ganhou de ponta a ponta a segunda divisão, né? E fez ótimos campeonatos na primeira divisão, enfrentando o Corinthians, São Paulo, né? Todos esses times, né? Então, para mim, me abriu as portas, né? Não só para mim, como para outros jogadores do Rio Grande do Sul, né? Que daí do Mogi eu fui para o Comercial de Ribeirão Preto, jogar as finais da Série B, né? Não tivemos sucesso, e aí eu fui para a Portuguesa, né? Na época a Portuguesa fez um baita de um time, né? Certo? Jogadores, Paulinho McLaren, Tiba, Gilmar, esses caras todos, né? Então a Portuguesa era um time de expressão que foi vice-campeão depois, perdendo para o Grêmio, né? Naquele ano eu joguei o Campeonato Paulista e o Brasileiro, aí eu fui pro Goiás, aí a Portuguesa no outro ano também manteve os mesmos jogadores, melhorou e foi vice-campeão brasileiro, né? Nós só não chegamos na final do Paulista, porque nós perdemos pro Corinthians aos 45 do segundo tempo, né? Senão a Portuguesa aquele ano também seria finalista do Campeonato Paulista, né? Mas a São Paulo te abre um leque assim de opções, né? São times bons, joguei no Rio Branco da Americana também, um time excelente, fomos campeão do interior no Rio Branco da Americana. É que aqui a diferença, né, dos clubes do interior de São Paulo para os clubes do interior de outras regiões do país é muito grande, né? Muito grande. A gente vê as folhas salariais, o quanto recebem os jogadores, sim. A estrutura é de primeira divisão na maioria dos estados, sim, né? Sim, é verdade, é verdade. Tu vê clubes no interior, clubes com uma estrutura muito boa, né? Até na segunda divisão, né? Na Série A2, que eles falam, A2, A3, né? É certo que também agora, de uns anos para cá, teve alguns clubes com dificuldade, né? O Paulista quase fechando, que foi um time de expressão. O Mogi está fechado, o Mogi fechou. O Mogi com uma estrutura com 2 centros de treinamento, com 15 ou 20 apartamentos mobiliados para os jogadores, fisioterapia e para tu fazer todos os exames médicos, todos eles tinham no clube, né? E tu vê que o clube fechou, mal administrado, né? Certo? Então é uma pena Mojimirim, uma cidade que nem a nossa aqui com 100 mil habitantes, né? Mas que a gente fica sentido, né, cara? 15 de Jaúma, um time também que era forte, né? Noroeste, esses times todos do interior. Juventus, né? Também tem alguns que passam dificuldades, né? Mas tem clubes que estão se reerguendo de novo. Agora, Hildo, como é que foi a tua passagem pelo Internacional? Assim, ó, eu estava parado, o Jorge me ligou e tal, a possibilidade de vir para o Inter, tá claro, eu sempre fui colorado, né? Né? Eu já com 32 anos, né? E aí o Inter estava numa fase também ruim de dinheiro e de time, né? E aí ele falou, não, nós estamos acertando aqui, tu vai vir para acabar. Falei, é meu sonho, né?
Aí deu tudo certo, não era aqueles valores, sabe? Mas realizou um sonho. Realizou um sonho, né? Aí eu cheguei no Internacional, Gamarra, Goicoechea, Fabinho do Corinthians, e o Pedro Rocha era um treinador falecido agora, né? O Inter não tinha toda aquela estrutura que tem hoje, né? Era mais simples, né? Mas ali eu consegui fazer um bom trabalho, né, cara? Eu consegui fazer, assim, bons jogos na Copa do Brasil, né? A minha estreia na Copa do Brasil, eu fiz 2 gols. Fiz 3 ainda, o Gamarra colocou o pé na hora dela entrar e o juiz anulou. Qual foi o jogo contra quem? Operário de Campo Grande. Foi 2-0, 2 gols. Estamos falando de 90 e? 96. 96. 96. Que era a base daquele time que depois ganhou o Campeonato Gaúcho em cima daquele timaço do Grêmio Eu fiquei praticamente quase 5 meses no Internacional, né? Então eu joguei, acho que 6, 7 jogos no Gauchão e 2 ou 3 jogamos contra o Operário que nós ganhamos. Aí depois eliminamos o São Paulo em casa, né? O São Paulo, de Denilson e tal. E aí trocou o treinador. Os resultados do Gauchão estavam aí, que ele ganha uma, perde uma, certo? E aí nós trocamos o treinador, né? O Internacional trocou, veio o Nelsinho Batista. Aí o Nelsinho Batista começou a fazer os treinos deles e aí entrou o Márcio Tigrão, que era o auxiliar do Leocir aqui no Ipiranga, né? E aí eu fui pro banco. Até o jogo aqui em Erechim, que nós perdemos de 2-1, eu estava no banco. Eu pensei que naquele jogo, como jogando com o Ipiranga, eu conhecendo o Colosso da Lagoa, jogaria, né? Daí eu cheguei aqui e não joguei. Acabei até dando a minha camisa pro Natalino Ceni. Olha, que legal. Que ele falou, você tem que me trazer a camisa. Eu falei, sem problema, vou lhe dar a camisa. Só voltando na minha estreia no Internacional, que eu gostaria de falar, nós estreamos com o Juventude, e o Juventude fazia anos que não perdia para o Internacional. E aquele jogo jogamos eu e o Argel. E o Argel, com 5 minutos, foi expulso. Puxa vida. E aí eu falei, fazendo minha estreia aqui contra o Juventude, falei, hoje vai ser difícil. Só que nós ganhamos o jogo do Juventude aos 45 do segundo tempo. O Bajo, que é o que estava aqui, que está aqui, mora em Erechim, jogou no Ipiranga, era o zagueiro do Juventude na época. Aí nós conseguimos fazer um gol com o Ian aos 45 do segundo tempo e conseguimos ganhar, né? Que, claro que a tua estreia tu precisa fazer um bom jogo e ganhar para te dar confiança, né? Certo? Claro. Mas depois da época do Nelsinho eu acabei ficando no banco. Começaram a fazer algumas modificações no clube, no Internacional, e eu pedi para ir embora. É meu clube do coração, mas eu não estava jogando, a minha idade já 32 anos. E aí o Machado acertou com o Sport Recife. Aí eu saí de Porto Alegre, o Sport ia jogar contra o Juventude, eu acertei, registramos, né, e fiquei no banco e entrei no segundo tempo. Né? E o Sport empatou 1-1 e daí já voei com eles para Recife. Aí eu fui fazer a minha estreia lá contra o Botafogo, em Recife. Ganhamos do Botafogo 3-0, joguei a contento, né? E aí pegamos o Fluminense, estreando o Renato Gaúcho na terceira rodada. Aí ganhamos de 6-0. E até eu fiz gol, né? Para tu ver como que estava fácil o jogo. Nós estamos conversando com o Wildo Pauli. Aliás, depois do intervalo vai contar algumas histórias de bastidores para nós aí. O Wildo que, olha, quem tiver oportunidade em algum momento, né, sentar com o Wildo, conversar, ouvir as histórias que o Wildo tem para contar, vale muito a pena, porque ele tem e jogou com grandes figuras, como ele destacou agora no primeiro bloco, do futebol brasileiro e mundial. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com mais Na Resenha aqui na TV Erechim. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712-0556.
Chegou a promoção Compre no Carrinho, Leve o Carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que está nos acompanhando. O programa que tem 2 edições inéditas, às segundas e também nas sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. E também você pode nos acompanhar através do Facebook da TV Erechim. O Na Resenha tem o oferecimento do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, Andretta Transformando Horizontes e Express Factoring Câmbio e Seguros, na Rua Itália 277, sala 5. Nós estamos conversando com Hildo Pauli, ex-jogador de futebol, hoje funcionário do Ipiranga Futebol Clube. Hildo, qual foi o melhor jogador que você atuou na tua carreira? Eu acho que é um cara que fez uma Copa do Mundo formidável, né? Que foi o Gamarra pelo Paraguai, né? Então, tive o prazer de jogar do lado dele no Internacional, era uma tranquilidade, certo? Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas tu jogou com o Gamarra? Falei, joguei com ele e o Goicoechea, que foi o goleiro da seleção argentina, né? Eu falei para eles assim, não é que eu joguei com o Gamarra, eu levei o Gamarra nas costas, né? Eu faço essa brincadeira, né? Quem projetou o Gamarra fui eu. Alguém tinha que carregar o goleiro. Claro. Aí eu falo, não, o cara era muito diferenciado, o cara, olha, porque eu falo dessa pessoa porque na zaga, né, como eu fui zagueiro, né, então era diferenciado, o cara não fazia uma falta, o cara tirava a bola e não era tão alto, certo? E sabia jogar, então um cara formidável, um zagueiro extraordinário, né, que eu acho que muitos têm que se espelhar nele mesmo, né, cara, então às vezes a gente fica falando, mas o cara era merecedor Há quem diga, né, Hildo, e eu sei que esse é um debate que entre os colorados muitas vezes gera até uma certa polêmica. Há quem diga que o Gamarra era o zagueiro, por muitos tido como o maior zagueiro da história do Internacional, até porque o Figueroa pegou um baita time, né? Era uma seleção, aquele time do Internacional. E já o Gamarra pegou um time que não era tão qualificado como aquele. Então, em épocas diferentes, mas que o Gamarra teria sido um dos melhores zagueiros da história do Internacional. Agora, com relação a jogador que você marcou, qual foi o mais difícil de marcar? Difícil é aquele que tu acha que ele não vai fazer nada, né? Tipo o Romário, né? Aquele cara que fica meio paradão, certo? Ou aquele cara grande que está sempre encostado no zagueiro, né? Sempre tentando te tirar com o braço, né? São jogadores difíceis de marcar. E aquele que tu pensa que não vai fazer nada. Aí né? que mora o perigo. É aí que mora o perigo. O Romário era aquele cara que estava ali, como não quer nada, e a bola caía no pé dele, gol. Certo? Túlio Maravilha. Eu me lembro de um jogo no Goiás, ele é de Goiânia e jogou no Goiás lá e tal, e esse jogo tinha mais de 50 mil pessoas, que era a volta do Túlio e nós acabamos perdendo, nós jogamos muito melhor que o Botafogo e acabamos perdendo de 1-0, gol do Túlio, numa bola que ele ficou parado no segundo pau e a bola veio para ele e ele só fez o gol. Olha, então ele só fez aquilo, mas ele fez o gol, certo? Então são jogadores difíceis, né? Tu tem que estar sempre atento. Que ele está ali como quem não quer nada e a bola chega para ele, eles têm uma facilidade no drible curto, né? Eles driblam curto, já chutam no gol, faz o gol. Hoje em dia, eu acho que a grande dificuldade são os velocistas, né? Hoje os atacantes são muito velozes, tem um guri no Goiás que é muito veloz aí que está jogando. Michel, né? Então é difícil, né, cara? E os zagueiros sempre têm uma estatura maior, um pouco mais pesado, né? A gente vê hoje, né? Bruno Henrique, Everton, enfim, que são jogadores muito difícil de marcar, né? São jogadores rápidos, né? Hildo, você chegou ao Ipiranga, claro que teve aquela primeira passagem, mas de 80 a 91 acho que dá pra gente colocar como o teu momento profissional no Ipiranga. Agora, para muitos torcedores do Ipiranga, o time de 89 é o melhor time da história do Ipiranga, ou se não o melhor, está entre os melhores.
Para ti foi aquele o melhor time da história do Ipiranga, Ildo? Não só por ter jogado, mas você de lá para cá acompanhou muitos times do Ipiranga, até alguns com campanhas a nível nacional, mas aquele foi o melhor time do Ipiranga que você presenciou e que jogou? Eu presenciei e joguei, eu acho que sim, porque hoje ele é muito lembrado ainda, certo? É muito lembrado. Muitos lembram do Paulo Gaúcho, do Gerson, do Luiz Freire, do goleiro Jânio, do Ildo, do Menezes, do Francisco Carlos, né? Esse pessoal todo. Então, assim, claro que era uma época diferente. Era um futebol diferente, era uma concentração diferente, era um convívio diferente. Hoje mudou muito, certo? Hoje mudou muito o convívio, hoje tem mais opções. Nós, quando nós morávamos na concentração, a gente fazia um chimarrão, sentava ali na frente do estádio, ficava conversando, tomando um mate. Hoje tem muitas opções, né? E hoje tem muito celular, é muito computador e tal. Então é diferente hoje, mas o Ipiranga também teve muitos times bons, né? Fez muitas campanhas boas, acho que em 92, 93, 94, 95 fez campanhas com o Sandro Sotile, né? Márcio Oldra estava aí, essa gurizada toda, né, que teve no Ipiranga e que fez campanhas magníficas, né? Mas se tu for ver no fundo hoje, conversar com as pessoas, o mais lembrado ainda é 89. É que nem Mojimirim. Tu pode ir em Mojimirim jogou um monte de Paulistão, mas o time lembrado é o time que subiu, Valber, Rivaldo, Polaco, Marcão, esse pessoal, né, que subiu lá, porque eu converso com o Leto, e ele fala assim, Ildo, aqui eles falam só daquele time daquele ano lá. E tu sabe, Ildo, que, só fazendo uma observação, isso que tu fala é interessante. Tem vários times, vários jogadores, enfim, que marcaram, enfim, times. E o que me chama a atenção é que me parece que esses times que muitas vezes podem não ter conquistado o mais importante título da história do clube, ou podem não ter feito as melhores campanhas, porque de lá para cá a gente teve um Ipiranga subindo da Série D para a Série C, teve o Ipiranga chegando à terceira fase de Copa do Brasil, jogando contra o Fluminense aqui no Colosso da Lagoa, teve grandes times com campanhas no Campeonato Gaúcho. Agora é um time que tinha uma identidade com a torcida, identidade com a comunidade, e isso eu acho que é o que diferencia. É o que eu te falo, hoje tu pode chegar numa loja antiga, tem um funcionário daquela época, eles te conhecem. E certo? Vão falar do time de 89. Vão falar do time de 89. E as pessoas escalam, Ildo, quem viu, escalam do goleiro ao centroavante. É que nem o Internacional. Muitos lembram os 75, acho, né? O gol de Figueiredo, Valdomiro e tal. Então eles lembram daquele time. Exato. Lembram daquele time, que nem o Grêmio. Lembro de 83, eu acho que foi campeão Libertador, Renato cruzando, o César fazendo o gol de cabeça e tal. Então, assim, eu acho que ficou marcado porque a gente tinha um convívio, nós íamos na padaria ali no centro, né, quase todos os dias, daí nós íamos nas lojas, lá comprar uma bermudinha, um negocinho, e ficavam falando, e era um time que ficou conhecido, certo? Na cidade, no interior. Participavam da vida nós íamos fazer a pré-temporada em Três Arroios, nós levava lá uns galetos, pão e tal, treinava de manhã, o seu Oswaldo Saquete assava os galetos de meio-dia, e levava umas melancia para meia-tarde, aí a gente fazia 2 turnos em Três Arroios e vinha embora. Aí jogava lá em Cotegipe, sempre o jogo, aquele. Então a gente ficava conhecido com as pessoas e todo mundo conversava, e eram outros tempos, né? Não tinha toda essa tecnologia, né? Então por isso que a gente de repente ficou mais lembrado, e claro, pelo título, pela campanha que nós fizemos, né? O jogo aqui sempre dava um monte de gente, porque sabia que era um jogo bom e que o Ipiranga certamente ia ganhar o jogo. Né? Exato. Ildo, eu sei que tu não foge de resposta nenhuma. Eu tenho 2 perguntas aqui que daqui a pouco vai gerar um pouco de polêmica a tua resposta. Mas não quero que tu fique em cima do muro. Qual foi o maior jogador da história do Ipiranga? Maior jogador da história do Ipiranga, cara? Para Ildo Pauli. Cara, tem vários aí, que da minha época, né, que eu joguei 2, 3 anos no Ipiranga, quase 4 anos, né, Paulo Gaúcho, né, foi um cara que é marcado na cidade, né. Esse acho que é o jogador mais lembrado por todos, ele teve os problemas na época que ele saiu, que teve o Tite, deu toda aquela polêmica, e depois ele acabou botando o Ipiranga na justiça, a gente não pode deixar de falar isso também. E aí é que daqui a pouco deixou de ele ter Deixou de ele ser o jogador mais querido, mais lembrado e tal, por isso também. Agora, o que levou ele a colocar na justiça, eu não sei, isso é outro fato, né?
Luiz Freire também era um cara muito, muito querido aqui também, né? O próprio Gerson, centroavante, que era nosso aqui da cidade, o Joel, o Luiz Cláudio, esses caras, Francisco Carlos, o pessoal queria ver o Francisco Carlos dar uma bicicleta no campo, né? O Negão era bom mesmo. Não era tudo isso, não era tudo isso. Mas ele fazia, ele tinha vibração, ele dava aqueles carrinhos dele, e a torcida ia loucura, né, cara, certo? Porque via que ele queria ganhar e ele sempre dava um carrinho, né? Então os caras ficavam esperando, né? Tinha que ter um carrinho do Francisco. E o Menezes, com aquela paciência dele, né? Batia aqueles pênaltizinhos dele, fazia os golzinhos, ninguém dava nada para ele, né? Então, mas eu acho que o Paulo Gaúcho, depois veio o Sandro Sotilli também, né, que teve aí mais outros jogadores da cidade também, né, mas eu acho que o Paulo, ele teve essa imagem, né, depois um pouquinho desgastada ali, mas ainda é lembrado. Eu concordo contigo, acho que o Paulo Gaúcho é o maior de todos que passou pelo Ipiranga. Com relação a dirigentes, quem é o maior dirigente da história do Ipiranga? O maior, não os maiores, o maior dirigente da história do Ipiranga. Cara, o que eu vou te dizer agora? Sem titubear. Na nossa época, tu quer dizer um dirigente presidente ou de futebol? Indiferente. São épocas diferentes, né, cara? Tanto que você jogou como trabalhou como funcionário. Eu quero dizer assim, que o cara que assume o Ipiranga como presidente ou como dirigente, ele é uma pessoa corajosa, porque não é fácil tu assumir o clube, onde que às vezes a receita não cobre o que tu tem que pagar. Então, são pessoas que a gente tem que tirar o chapéu. Não pro Adilson hoje, pro Dino, pro Dalprá que foi, pro Tobata, pro todos que, Osmar Tunin, para todos esses que passaram, o Everton Barbieri, esse pessoal todo. Eu acho que todos têm uma parcela, né, de contribuição, porque dão o seu tempo no Ipiranga, né, para tentar sempre estar em atividade. Não é fácil, cara, não é fácil. O Ipiranga sempre teve foi um clube que sempre honrou com os compromissos, mesmo na dificuldade, né, certo? Mas quando tu está chegando num patamar, que nem o Ipiranga está chegando agora, antigamente era difícil de arrecadar dinheiro. Hoje tu chega num patamar da Série C ou do Gauchão, mas precisa mais dinheiro. E precisa mais modificações, e daqui a pouco precisa trocar o gramado, daqui a pouco precisa acessibilidade, daqui a pouco precisa modificar os banheiros, e tudo isso envolve dinheiro. E aí tem os funcionários, aí tem os atletas, aí tem apartamento, aí tem luz, tem água, tem tudo. Engloba tudo, que os caras falam, o Ipiranga vai ganhar 1,5 milhão da federação, mas o custo é bem maior. Exato. Precisa arrumar 3, né? Então é complicado. Mas eu não quero dizer que um foi melhor que o outro. Eu acho que nós temos que tirar o chapéu para quem foi presidente do Ipiranga. Hildo, com relação a você quanto treinador, você teve um trabalho muito importante nas categorias de base do clube, foi auxiliar técnico também. Tu sonha em efetivar a tua carreira como treinador de futebol? E aí eu já emendo nessa pergunta. Tu sonha um dia em treinar o profissional do Ipiranga, ter a possibilidade de iniciar um trabalho e dar continuidade? Olha, quem está no futebol sempre gostaria, né, de estar na frente. Mas eu fui um cara que sempre gostei de categoria de base, certo? Eu acho que o meu perfil é para a categoria de base, né? Eu fiz um trabalho com o pessoal do Barão, né, com o seu Valério, o falecido Valério, em 2009, 2010, só que eles me deram uma condição, eu tinha 20 atletas no clube alojado, com café, almoço e janta. Aí que nós conseguimos fazer surgir jogadores, né? E tu tem que ter uma visão também para perceber se o jogador, para tu conhecer, aquele cara nós podemos trazer, certo? Então assim, aí saiu o Jackson, o goleiro que foi para o Internacional, o Laércio, o zagueiro do Caxias que está hoje, outros guri que estão em outros clubes, outros que desistiram, que de repente não tiveram a oportunidade certa, né? Aqueles meus meninos de 2009 foram para o Concórdia, foram 2 vezes campeão júnior em Santa Catarina, né? Alguns foram aproveitados no Concórdia, outros voltaram, né? Então tem que ter uma sequência nessa. É o imediatismo que muitas vezes as pessoas querem, né? Às vezes tu joga o juvenil e daí tu tem o sub-19 e tu não joga e não tem dinheiro. Então tu para e não joga, né? Agora a escolinha, eu acho que está um projeto aí com o hotel, junto com o Ipiranga, então até eu
tenho ido, eu fui a Maravilha, ver a Taça Maravilha, trouxe alguns guri para ele, né? Agora, até a semana, eu tive em Mariano Moro lá e aí me falaram de um guri, ele treinou terça, vai treinar hoje ali, né? Um guri que já tinha gente que estava meio percebendo. Aí eu estava olhando, Mariano Moro está saindo alguns jogadores, né? Porque saiu o Hildo, os caras falam do Gilmar Rinaldi, mas a mãe dele e o pai dele moravam lá. João Ricardo hoje, goleiro João Ricardo, goleiro da Chapecoense, né? E tá saindo um alemãozinho lá agora, 2008, né? Um ratãozinho. Vi ele no treino ali com a escolinha do Theo, um guri que tem percepção de jogo, né? Daqui a pouco pode ser que saia mais um. Mas não é. Ele joga de extrema, meio atacante, né? Não é só aqui, é Erval Grande, é Jacutinga, Só que a dificuldade é para vir. Exato. E para voltar, colégio, tem que alojar. Então, e o próprio Ipiranga tem essa dificuldade de conseguir daqui a pouco fazer, né? Que tem um custo, né? Tem um custo e não é barato, né? Envolve toda, quase como se fosse profissional, né? Bom, Hildo, deixa eu te perguntar, você é um cara de muitas histórias no Ipiranga. Eu te pedi para a gente estar chegando já no finalzinho do programa, mas eu quero que tu conte alguma das histórias de bastidores aí ao longo da tua carreira como jogador, enfim, alguma história. Eu sei que tu tem muitas histórias engraçadas que aconteceram contigo quanto jogador ou com pessoas que trabalhavam contigo. Em 1 minuto. É difícil. Vou contar uma aqui, porque se tem uma pessoa que vai contando história, tu vai se lembrando, né? Às vezes tu vai se esquecendo. Aí tu conta uma, eu me lembro de outra, né? Eu vou te contar uma aqui porque uma vez eu consegui arrumar 2 casamentos. Aí um foi o do Joel e outro Menezes em Três Arroios, né? E ele me confidenciou isso. E daí eu levei eles num baile lá, só eu falei para eles, cara, vocês são 2 negão, né, cara? Então lá é só alemão. Vocês se comportam lá. Mas aí eu consegui casar os 2. Mas eu quero falar do Menezes, que o Menezes, quando chegou no Ipiranga, ele tinha um violão. E ele queria cantar, ele queria ser cantor, né, cara? Olha aí. Então, só que ele sempre ia ensaiar escondido, né? E aí um dia ele fechou no banheiro lá, e a gente viu, ele fechou no banheiro e ele começou a tocar o violão. Aí nós fomos na porta para ouvir, e aí falei, vamos ver, né, que o Menezes. Aí o Menezes começou a tocar o violão, aí ele começou a cantar. Você já não precisa, quando ele falou já não precisa, aí nós tiramos a porta, tiramos o violão e falamos para ele, tu vai ser jogador. E fizeram muito bem. Quando ele falou, você já não precisa, eu falava, Menezes, só bola, o violão agora está confiscado, tu não joga mais. Que bacana, essa é uma das tantas histórias que o Hildo tem de bastidores, né, ao longo da carreira quanto jogador e profissional de futebol. Hildo, foi um prazer conversar contigo, né, sempre é boa conversa, né, conta muitas histórias, enfim, uma história também de persistência no futebol, né, quem sabe tu tenha sido um jogador na época errada, Hildo. Se fosse hoje, com o que tu jogava na época, pode ter certeza. Eu falei isso para os guris, eu falei assim, hoje as pessoas, na nossa época, ganhavam 2 mil, 3 mil, tá? Hoje as pessoas ganham 100, 200, 300, 400 mil e estava tão fácil jogar, né? Fui campeão com Ipiranga, com São Luís, com Mogi Mirim, fui campeão pernambucano, campeão da Copa Ricardo Teixeira com Mogi, vice da Copa João Avelange e nós ganhando aquela misériazinha, né? Mas isso faz parte. Eu acho que a gente tem que agradecer por ter jogado futebol, né? E sempre comentar com os mais novos aí que eles têm que se dedicar mais, largar um pouco o celular, largar um pouco essas coisas, se dedicar mais no futebol. Hoje a alimentação e o sono é fundamental. Fundamental. Não dá para deixar de lado. Isso não dá mais. Muito bem, Hildo, muito obrigado, um grande abraço, prazer sempre recebê-lo. Eu que agradeço. A gente vai fechando a conta aqui no programa Na Resenha, voltamos na próxima edição. Aquele abraço e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.